Você não precisa de um super salário nem de cortar todos os gastos da sua vida para alcançar a liberdade financeira. Ao contrário do que muitos gurus repetem por aí, o que eu vi e também vivi na prática é que as pessoas que conseguiram chegar antes da aposentadoria, antes do INSS nessa liberdade, entenderam como aproveitar janelas realmente lucrativas. E às vezes isso pode ser abrindo um bom empreendimento num timing correto, na hora certa, às vezes pode ser surfando a alta de uma ação ou do próprio Bitcoin. Essas pessoas, elas dominaram um princípio bem simples, que é fazer o dinheiro trabalhar por elas em janelas de oportunidades específicas, ao invés de tentar viver a vida inteira sofrendo lá, economizando migalhas o máximo possível para tentar construir algum patrimônio. E é exatamente sobre isso que eu quero mostrar para você de forma simples, objetiva e aplicável. Por isso, nos próximos 20 minutos eu vou te mostrar como transformar o seu patamar financeiro em apenas 3 meses, seguindo um plano bem claro, mês a mês. Para você ter ideia, essa janela de oportunidades eu vivi em 2020, 2021, 2023 e 2024. Então o que eu estou trazendo aqui para você não é nenhuma teoria, é execução em cima de um fenômeno recorrente do mercado chamado de rally de Natal. Esse tipo de fenômeno no mercado financeiro acontece de vez em quando, é uma janela geralmente no final do ano que se concentra a parte mais relevante dos ganhos de todo o ciclo do mercado. Então hoje eu vou te explicar por que 2025 tem chance real de repetir esse tipo de fenômeno, quais são os 4 setores com melhor assimetria para esse final de ano e quais sinais confirmam a entrada e como aplicar o plano mês a mês para você maximizar o resultado sem cair numa loucura do mercado e de promessas milagrosas e ficar preso em topo. Logo de cara vamos começar pelos 3 motivos para ter esse rally de alta de fim de ano. Primeiro motivo é a queda do dólar. Isso daqui é extremamente importante. Desde o final do ano passado, o dólar ele vem caindo bastante contra o real, né? Já estamos ali em 5,34 e quem não lembra, no início do ano o dólar em 6,30. Só que uma coisa importante é que o dólar não está caindo apenas contra o real brasileiro, mas sim está tendo uma queda generalizada contra o mundo inteiro, e isso fica muito claro quando olhamos aqui o gráfico do DXY, né? Que para quem não sabe é um índice que mede aí a valorização ou desvalorização do dólar. Podemos ver que nesse ano o dólar já teve uma queda de quase 10%, comparado nos últimos 2 meses foi uma queda de 4,12% e nos últimos 5 anos ainda está positivo em 4,2%. Para quem não sabe como é medido esse DXY, basicamente são algumas moedas como por exemplo o euro, o iene japonês, a libra britânica, o dólar canadense, a moeda krona e também o franco suíço. Então tudo isso compõe o índice do DXY, e quando o dólar está se desvalorizando contra essa cesta de moedas, geralmente o dólar está se desvalorizando contra várias moedas no mundo inteiro. E esse tipo de fenômeno ele causa várias consequências, tanto na economia, seja dos Estados Unidos ou de outros países do mundo, como também nos ativos que se valorizam com a queda do dólar. Então, para você entender o porquê o dólar está caindo e tende a continuar caindo, que é o mais importante para nós, é que existem alguns motivos, inclusive o Donald Trump ele está querendo isso. É favorável para a economia americana essa queda do dólar, por incrível que pareça. Os Estados Unidos hoje eles enfrentam um grande problema, que é o pagamento da dívida americana. Como a dívida está muito alta e a economia está tendo uma leve desaceleração nesse momento, é muito bom quando o dólar se desvaloriza, porque aumenta bastante a exportação de produtos e isso aumenta aí a demanda pelas empresas e os produtos das empresas. Porque basicamente os produtos ficam mais baratos para o resto do mundo, porque os produtos no geral são dolarizados. E sobre a dívida, se o Donald Trump conseguir desvalorizar o dólar, a dívida também vai cair com essa desvalorização, porque é uma dívida dolarizada. Esse é um plano bem arriscado, mas que Donald Trump ele vem seguindo desde o início do seu mandato e por enquanto está dando certo nesse sentido de desvalorização do dólar, como a gente pode ver que já caiu 10% em relação ao DXY, e até no Brasil já vimos o impacto aí dessa desvalorização do dólar. Outro ponto para a nossa tese de investimento é isso daqui, ó, que também está favorecendo a queda do dólar, que é basicamente a desdolarização dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo que tem como mais importante Rússia e China, né, eles estão aí há praticamente 13 anos fazendo esse processo de desdolarização, onde eles fazem acordos comerciais e transações em outras moedas, né, evitando o dólar. Isso já está ficando bem relevante, porque olha só, 95% das transações entre China e Rússia não foram feitas utilizando o dólar. Hoje o dólar é uma moeda global e a maioria dos países, para qualquer tipo de transação, seja importações, sejam exportações, eles fazem isso utilizando o dólar. E nesses casos aí, nesses países, eles estão evitando utilizar o dólar, o que diminui a demanda pelo dólar e aumenta a demanda por outros ativos. E o BRICS ainda quer lançar uma moeda própria, e isso também vai estimular ainda mais o desuso do dólar, né? Quem sabe essa moeda pode se tornar mais forte ao longo do tempo. E o mais importante é que os bancos centrais no mundo também estão comprando quantidades recordes de ouro. Junto com essa desdolarização, bancos centrais do mundo inteiro, de vários países diferentes, não só dos BRICS, né, estão acumulando ouro a uma taxa sem precedentes. Geralmente os bancos centrais possuem reservas em dólar, e essas reservas estão sendo parcialmente convertidas em ouro. E esse é mais um motivador para o dólar desvalorizar nesses últimos meses e continuar caindo nos próximos meses. Entender esse conceito da queda do dólar é importante para a nossa tese. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para a nossa tese é a taxa de juros. A taxa
taxa de juros, ela serve para regular uma economia, né? Geralmente é uma regulação de inflação. Quando a inflação ela está muito alta, os governos eles elevam taxa de juros para tentar controlar essa inflação, porque quando a inflação está muito alta, os preços de tudo sobem muito de forma desenfreada. Já quando a inflação está caindo, está sendo mais controlado, o Banco Central dos países, eles têm espaço para cortar os juros e reduzir essa taxa, porque quando a inflação cai, a economia geralmente também está desacelerando junto a isso, os juros são cortados e aí eles voltam a estimular a economia porque fica mais barato pegar empréstimos, fica menos interessante deixar o dinheiro parado na renda fixa, né, rendendo ali, porque o rendimento da renda fixa é baseado na taxa de juros. Isso acaba gerando impacto e um efeito cascata em toda a economia. Então, por isso também o segundo ponto é entender a taxa de juros e por que ela é importante nesse momento. O conceito mais importante aqui é entender o que é uma taxa de juros alta versus uma taxa de juros baixa e como isso impacta aí na nossa tese de investimento. Peguei um exemplo aqui da taxa de juros do Brasil, a taxa Selic. Se nós olharmos aqui no geral, a taxa Selic no Brasil, ela costuma ter uma média muito mais alta do que os Estados Unidos. Então, se a gente puxar hoje aqui, a taxa de juros no Brasil está em 15%. É um patamar extremamente elevado. Por que a taxa de juros está em 15% no Brasil? Porque aqui a inflação está muito alta. E para controlar essa inflação alta, a taxa de juros está lá em cima e já fazem alguns meses que ela está em 15%, que é extremamente alto, tá? Agora, se a gente olhar para a inflação americana, né, que impacta diretamente na taxa de juros, podemos ver que a inflação ali, ó, no ano passado, estava caindo, chegou em 2,4%. Aqui o Banco Central americano, no ano passado, ele começou a fazer o processo de corte de juros, porque eles subiram bastante os juros nos últimos anos, né, desde 2022, e a partir de 2024, eles começaram a cortar os juros porque a inflação estava ficando controlada, né, e eles precisavam melhorar o estímulo econômico nos Estados Unidos porque a economia está desacelerando lá no território americano. Então aqui, com a inflação mais baixa, eles tiveram espaço para cortar os juros e iniciar um processo de corte. Isso é bem importante também para o nosso conceito. Só que repara no seguinte, depois que eles começaram a cortar os juros no final do ano passado, né, nós tivemos uma elevação da inflação. Isso daqui foi uma coisa sazonal, que aconteceu de vez em quando, mas foi um problema. Tanto é que no início de 2025, eles pararam de cortar os juros e levou um tempão para eles voltarem a cortar os juros, que para quem acompanha sabe que o Fed, o Banco Central Americano, cortou os juros agora nesse último mês de setembro, depois de vários e vários meses depois do último corte. Por que ele fez isso? Porque, mais uma vez, a inflação ela começou a cair entre março, abril e maio, só que em junho e julho ela se manteve até estável, só que começou a subir de novo, e em agosto ela subiu mais um pouco para 2,9%. 2,9% para Estados Unidos já é muito alto, mas como a economia americana ela desacelerou muito, inclusive isso ficou bem claro pelo Fed, né? Eles tiveram que cortar os juros porque o mercado de trabalho pesou mais que a inflação na decisão do Banco Central dos Estados Unidos na última reunião que eles fizeram. Com isso, eles fizeram um corte de 0,25 na última reunião. E agora que vem a sacada e o pulo do gato. Pegando mais uma vez Estados Unidos e Brasil para vocês entenderem a diferença dos juros. Juros altos e juros baixos, né? Estados Unidos, para o país, eles estão com juros extremamente altos. Só que o Brasil pode perceber que os juros é muito maior, né? Porque o risco no Brasil já é maior que nos Estados Unidos e a inflação no Brasil também é maior. Então podemos ver aqui que a taxa nesse momento está em 4,25%. Ou seja, se qualquer pessoa lá nos Estados Unidos pegar o seu dinheiro em dólar e colocar na renda fixa americana, ele vai render ali 4,25% ao ano. É bastante coisa. No Brasil, se qualquer pessoa pegar o dinheiro e colocar na renda fixa, vai render ali pelo menos 15% ao ano no Tesouro Selic. Já perceba que tem uma diferença de 3 vezes mais. Beleza. Só que tem uma coisa, né? O que importa, na verdade, é o juros real, que é a taxa de juros menos a inflação. Afinal, se a taxa de juros está alta, mas o seu dinheiro está desvalorizando muito rápido, coisa que aconteceu na Argentina, acontece na Venezuela e aconteceu com outros países vizinhos, né? Que a taxa de juros estava lá em cima, só que a desvalorização, a inflação estava muito mais alta do que o rendimento. Aí não compensava deixar o dinheiro parado na renda fixa daqueles países. Então todo investidor estrangeiro, ele sempre vai olhar para isso, né? Qual é a taxa de juros, qual é a inflação no país e quanto que é o juros real, que é basicamente taxa de juros menos inflação. Nos Estados Unidos, você ganha de fato 1,35%. Então você está ganhando mais do que a inflação. No Brasil, você está ganhando 9,87%. Então você também está ganhando mais do que a inflação, que está ali em 5,13% divulgado pelo IBGE. Então aqui já temos uma diferença aí de 8,5%. Ou seja, o gringo, o estrangeiro, ele vai olhar para isso daqui e vai falar: nossa, o Brasil ele é mais arriscado, mas está compensando deixar o dinheiro lá. Então eu vou vender meu dólar, vou comprar real e vou aplicar lá no Tesouro Selic deles, porque eu vou ganhar mais do que deixando na renda fixa americana. Então o conceito de juros, inflação e desvalorização do dólar se aplica aqui mais uma vez, e é mais uma coisa que estimula ainda mais a desvalorização do dólar. Só que a diferença não para por aí, porque o mercado ele tem uma expectativa futura, que é a diferença dos juros futuros, ou seja, o que vai acontecer lá na frente, porque a cada 45 dias nós temos a reunião do Fed lá, que ele decide se vai cortar os juros ou não. Então qual é a expectativa do mercado? É que na próxima reunião
que vai acontecer ali no dia 29 de outubro, o Fed, o Banco Central Americano, corte os juros mais uma vez. Ou seja, eles vão derrubar os juros de novo. E aí vamos sair ali dos 4,25 para algo entre 3,75 e 4%. Ó, boa parte do mercado, ou seja, 96% do mercado acredita que vai ter mais um corte na próxima reunião já esse ano. E depois, em dezembro, no dia 10, temos mais uma reunião para decisão de juros e o mercado também acredita, ó, boa parte, 86% acredita em mais um corte. Ou seja, já vamos ali para 3,75 nos juros futuros. Então, se nós pegarmos a diferença dos juros futuros, né, comparando mais uma vez com o Brasil, mas o investidor estrangeiro ele não compara com o Brasil, necessariamente ele compara com vários outros países, nós pegamos a taxa de juros futuro aí, que pode terminar em 3,75 nos Estados Unidos e no Brasil deve terminar em 15% ou algo próximo a isso. Mantendo a inflação igual, os juros reais vai ser ali de 0,85, ou seja, a pessoa já não está ganhando quase nada na renda fixa americana, não tem quase nenhum estímulo para ele deixar o dinheiro parado em renda fixa, porque ele só vai ganhar no ano 0,85%. No Brasil, ele ainda vai estar ganhando ali 9,87%, ou seja, tem estímulo para deixar na renda fixa. E qual que é a diferença? Agora a diferença está em 8,52%. Lá em dezembro, a diferença vai ser ainda maior, vai ser de 9%, ou seja, o estímulo vai ser ainda maior para o gringo investidor estrangeiro tirar o dinheiro do dólar, da renda fixa americana, e jogar para a renda fixa de outros países emergentes, né, que estão com juros mais altos, ou para alguns outros mercados que eu já vou falar mais ao final desse vídeo. Calma que o negócio é complexo, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível para você entender a tese de investimento no final. Então vocês viram desvalorização do dólar, corte de juros e o terceiro ponto também extremamente importante para a nossa tese, que é esse daqui, liquidez. No mercado cripto falamos muito sobre liquidez, mas pouca gente fala sobre isso nos outros mercados, no mercado mais geral. Então isso daqui é bem importante de entender também. Basicamente ao longo dos anos, né, ao longo da história da economia, nós temos ciclos de liquidez, que são ciclos de expansão, são essas elevações da liquidez, e ciclos de contração. E isso acontece de forma natural porque a economia ela funciona como um pêndulo, sempre está oscilando de um lado para o outro. Então vão ter anos que a liquidez estará aumentando e anos que a liquidez vai estar caindo. Neste momento, ó, puxando as datas atuais, entre 2024 e 25 e início de 26, ó, entre 2023, 24, 25 e início de 26, vamos estar durante um ciclo de expansão de liquidez. E quem sabe 2026, 27 vamos estar em um ciclo de contração da liquidez. O que isso significa, né? O que significa essa liquidez? Basicamente, ó, nós temos uma diferença entre os ativos, como prédios, empresas, onde o dinheiro não está líquido, onde ele está travado numa empresa, não dá para você sacar, você não consegue pegar o dinheiro imediatamente, e nós temos o dinheiro líquido, né? Pode ser notas, pode ser o dinheiro virtual que aparece lá no nosso banco. É sobre essa liquidez que nós estamos falando. Então vou dar um exemplo da importância da liquidez. Imagina que eu queira comprar esse celular aqui e tem 10 pessoas, só que ninguém tem o dinheiro e todo mundo quer parcelar ou pagar só depois, só que eu tenho o dinheiro à vista e o celular está mais barato do que o preço de mercado. Como eu tenho liquidez, ou seja, eu tenho dinheiro em mãos, né? Tenho aqui o dinheiro para comprar o celular, eu vou lá, entrego esse dinheiro e pego o produto. E eu só consegui fazer isso porque eu tinha o dinheiro líquido, o dinheiro em mãos, né? Então eu tenho liquidez. Quando nós falamos que na economia está tendo um aumento da liquidez, basicamente está tendo um aumento disso daqui, ó. As pessoas estão com mais dinheiro, os bancos têm mais dinheiro, empresas têm mais dinheiro para investir, né? Não necessariamente está travado nos ativos, está em dinheiro de fato. E basicamente com mais dinheiro circulando na economia, mais fácil é para alguns ativos subirem. E um conceito que é muito básico sobre a taxa de juros, voltando nela aqui, é que quando temos corte de juros, geralmente isso causa aumento da liquidez. Então, quanto menor os juros, maior é a liquidez, mais isso estimula a economia, mais isso estimula mercados também, que ganham com esse aumento de dinheiro circulando no mundo. Outra coisa que pode aumentar a liquidez no mundo são estímulos via políticos, estímulos econômicos. Pegando aqui o mais recente, né? O Trump, ele está considerando distribuir aí $2.000 para cada americano para compartilhar o ganho que eles arrecadaram aí com as tarifas do Donald Trump. Isso daqui é um tipo de política bem populista. Costuma servir para aumentar a popularidade de um governo. Mas ignorando esse fato, dar $2.000 para cada pessoa da população, isso gera um aumento de liquidez imediata na economia. Outra forma é através de auxílios, né? Os governos podem dar auxílios para a população, isso também é um aumento de liquidez direta, injeção direta de dinheiro na economia, aumenta a liquidez. Outras formas de aumento de liquidez, né? A China, ela está enfrentando problemas na sua economia, né? A atividade de fábricas está diminuindo e para que as empresas não quebrem, para manter aí o crescimento das empresas, muitas vezes o governo interfere nisso e ele dá
dá alguns estímulos econômicos ou faz alguns acordos aí para melhorar a questão de impostos, e também isso daí é uma injeção direta de dinheiro na economia. Quando as pessoas têm dinheiro sobrando em mãos, elas costumam correr mais risco, aí elas vão colocar no mercado financeiro, além de gastar esse dinheiro em coisas, né? As pessoas também vão comprar coisas, isso também gera uma consequência de aumento da inflação. Mas a gente tem que se concentrar nesse outro lado aqui, que é esse aumento aí que pode vir dentro dos mercados de risco. E um dos mercados que nós estamos observando um aumento de liquidez constante é dentro do mercado de stablecoins, que são as moedas estáveis dentro do mercado cripto. Então já podemos ver que o mercado de stablecoins está batendo recorde ali, ó, com 282 bilhões de dólares dentro deste mercado. Esse tipo de aumento de liquidez, ele costuma se refletir dentro de criptos, né? Quando tem um aumento de dinheiro em stablecoins, que são moedas estáveis de cripto, isso acaba fluindo para as moedas de maior risco, né? Pode ser Bitcoin, Ethereum ou outras altcoins. Esse tipo de aumento nas stablecoins costuma antecipar aí uma alta mais forte dentro de ativos de risco, né? Por exemplo, Bitcoin ou outros ativos como Ethereum e altcoins. Tá, agora você entendeu os três motivadores para essa tese: dólar fraco, corte de juros, aumento de liquidez. O que uma pessoa que já está mais avançada pode pensar agora nesse momento, né? Bom, o dólar tá caindo, será que é hora de comprar dólar, né? Até poderia ser sim uma oportunidade, né? Não sei se vocês lembram que no início do ano o dólar estava batendo ali R$ 6,30 e tinha muita gente desesperada para acumular dólar nesse preço e comprando dólar a rodo, porque o dólar estava subindo sem parar. Aí todo mundo vai lá e compra dólar. Aí quando o dólar está caindo, quase ninguém quer comprar dólar. Dólar hoje em 5,34, quase ninguém está falando em comprar dólar. Então essa pessoa já tem um pensamento um pouco à frente das demais, né? Só que eu convido vocês ao terceiro grupo de pessoas, que inclusive são as pessoas lá que fazem parte do nosso treinamento RCC, onde tem esse tipo de grupo que só compra ativos que estão subindo, né? Que já subiram muito, e aí desesperados compram lá o dólar 6,34. Um grupo menor de pessoas percebeu que dólar mais barato é a oportunidade, tem que comprar os ativos quando eles estão descontados. Só que tem um terceiro grupo que sabe que existem oportunidades dentro do mercado financeiro quando a gente tem esse tipo de cenário de dólar caindo, corte de juros e aumento da liquidez. Primeiro setor de ativos que se beneficiam desse tipo de cenário é aqueles envolvendo criptomoedas, então Bitcoin e altcoins. Inclusive estamos no mês de outubro e o Bitcoin acabou de bater o recorde histórico e mais uma vez ele bateu uma nova máxima ali na região dos 125 mil dólares, rompendo aqui seu último topo, que foi ali nos 124 mil dólares. Então temos uma nova máxima aqui do Bitcoin. No curto prazo, sim, ele pode ter leves correções aqui. O principal suporte do Bitcoin está na região dos 117 mil dólares por unidade, né, que é este último topo anterior. Então aqui não é uma boa região de acumulação de Bitcoin, né, porque ele está um pouco mais caro. O ideal seria acumular a preços menores, né. A melhor fase de acumulação do Bitcoin foi aqui no início do ano de 2025, entre fevereiro, março e abril, quando ele realmente deu indícios fortes de compra, mas agora ainda assim dá para surfar uma alta até esse final de ano, só que tem que tomar alguns cuidados que eu vou passar na parte de estratégia. Então ainda vale estar posicionado em Bitcoin. Aqui não é o melhor ponto de compra, né? O ideal é comprar pelo menos em algum suporte, então aqui poderia ser um suporte, 118 mil se ele fizer algum recuo. Inclusive ele está fazendo um padrão no curto prazo de Shooting Star, que é esse tipo de barra aqui, ó, quando ele vai, sobe e fica uma sombra vendedora enorme aqui no gráfico, né? Então isso daqui costuma antecipar um leve período de correção para depois o Bitcoin continuar subindo e quem sabe alcançar até o final do ano aí a região dos 140 a 150 mil dólares por unidade, o que seria um ganho aí expressivo, né? Do preço atual seria mais ou menos 22% de valorização. Então sim, ainda dá para ganhar dinheiro com Bitcoin, só que a simetria ela já diminuiu bastante. Por isso existem muitas pessoas, inclusive eu, que está focando mais em altcoins nesse momento. E uma das altcoins aí com melhor padrão gráfico é o Ethereum. O Ethereum esse ano ele vem ganhando valor contra o Bitcoin desde essa última correção de abril, né? Onde ele fez essa queda aqui, ó, de praticamente 70% e depois ele entregou uma alta de mais de 250% e ele está fazendo o mesmo padrão que ele fez aqui atrás, ó, quando ele corrigiu aqui nessa pernada, entregou toda essa alta aqui pela frente em duas pernadas diferentes, né? Ele fez essa primeira pernada e depois a segunda pernada. Então, se ele repetir o mesmo tipo de padrão que ele está fazendo agora, né? O alvo do Ethereum seria até o final desse ano próximo a 6.500 dólares por unidade. Aqui o ganho já é muito mais expressivo, né, do que no próprio Bitcoin, já seriam 70% de valorização. Bom, além do Ethereum, existem moedas que são atreladas a ele, né, que tem uma capitalização de mercado menor. Capitalização de mercado significa quanto dinheiro tem travado naquele ativo. Geralmente, quando tem muito dinheiro travado em um ativo, mais difícil é ele se valorizar muito, porque precisa de muito dinheiro entrando naquele ativo para mexer no preço dele. Já quando os ativos têm uma capitalização de mercado menor, precisa de menos dinheiro para fazer ele subir mais, né, subir 100%, 200%, da mesma forma
forma que precisa de menos dinheiro para fazer o ativo cair mais, né? Se sair 100 milhões de um ativo que tem 1 bilhão de capitalização de mercado, isso já representa 10% de tudo que tem travado naquele ativo, ou seja, suas ações vão cair pelo menos 10%. E falando do mercado de altcoins, né, podemos ver que ele também está em região de topo histórico. Então está muito próximo do seu topo histórico que foi feito lá em 2021. Então o mercado de altcoins está fazendo um padrão muito bonito, que é esse tipo de padrão de acumulação longa, né, fazendo uma alça aqui que geralmente entrega uma alta pelo menos deste tamanho aqui para cima. Então, se a gente fizer uma análise bem rápida aqui, breve, né, a capitalização de mercado das altcoins pode chegar em algo ali próximo de 2,5 trilhão. Para isso acontecer, temos que ter um rompimento dessa resistência de longo prazo, e que é bem possível de acontecer nas próximas semanas, né? Por enquanto, nós estamos numa região aqui de acumulação, né, de resistência. A gente até pode ter um leve recuo até 1,6 trilhão aqui em valor de mercado das altcoins, para isso daqui ganhar força e aí sim fazer um rompimento verdadeiro para entregar uma alta mais forte nos próximos meses e semanas. Ou seja, o ideal é se posicionar antes desse rompimento, principalmente em correções. A principal moeda que eu me posicionei foi o Ethereum, mas também temos Solana, que também está com um padrão bem interessante de tendência de alta, e tem outras altcoins menores. Falamos bastante sobre isso aqui no canal, inclusive se você não é inscrito, se inscreva para saber mais sobre esse mercado cripto e conhecer mais aí sobre altcoins, quais são mais seguras, quais valem a pena em determinado momento, e importa muito a janela de tempo, tá? Se você comprar atrasado, já era, esquece. A chance é alta de você perder dinheiro, mas se você comprar no timing correto, a chance é muito alta de ganhar mais dinheiro do que no próprio Bitcoin. Então, Bitcoin é jogar seguro e altcoins é ter um pouco mais de risco, só que na minha opinião, o Bitcoin ele está com baixo risco e retorno nesse momento e por isso estou focando mais em altcoins. Agora, falando do próximo setor, ele é o setor de metais preciosos. Vocês viram aí que Rússia e China estão acumulando bastante ouro, bancos centrais no mundo inteiro estão comprando ouro a uma taxa sem precedentes e não é à toa que o ouro está batendo recorde histórico e ele está numa alta extremamente forte nesses últimos anos, né? Desde 2023, o ouro está numa alta muito forte. Já se valorizou ali, ó, de 22 até agora, ó, mais de 100%. Se eu puxar nesses últimos meses, de agosto de 2025 até agora, o ouro ele já se valorizou ali cerca de 17%, o que é bastante coisa para ouro. E qual que é o negócio aqui? Não é apenas o ouro, porque são metais preciosos. Puxando a prata no gráfico mensal, podemos ver que há muito tempo a prata não tinha altas tão expressivas como ela está tendo nesse momento. A última vez que ela teve um período de alta tão forte foi lá na crise de 2008. Então, de 2008, onde teve muita insegurança, vários problemas que nós estamos vendo hoje, inclusive na economia, a prata ela disparou de 2008 até 2011. Nesse período, ela se valorizou ali cerca de 476% em um espaço bem curto de alguns anos. Ou seja, a cada 100 reais colocados aqui, você teria feito mais de 476 reais de lucro. Nesse momento, podemos ver que a prata também está entrando em um rally de alta e ela já subiu 110% nos últimos meses, de 2024 até agora 2025, inclusive entregando altas maiores do que o próprio Bitcoin nesse mesmo período. E lembra daquele conceito importante, né? Quando nós temos um rompimento de uma resistência, nesse caso, é uma acumulação da prata de mais de 14 anos, né? De 2011 até agora, quando tivermos o rompimento dessa resistência, a prata vai entrar numa fase de expansão de preço e ela pode se valorizar rapidamente. Então sim, o ouro está batendo recordes e deve seguir em alta com essas políticas de desvalorização do dólar, e os metais preciosos também estão extremamente fortes. Prata só esse ano subiu 25% e tem maior cotação nos últimos 13 anos. E além da prata, o cobre também está subindo bastante. Qual que é o negócio? É possível investir nesses ativos? Sim. Eu preciso ir lá na joalheria, comprar prata, comprar ouro físico? Não, não preciso. Eu posso investir tudo através aqui de uma corretora. Por exemplo, aqui na Quantifury, se eu pesquisar o contrato aqui de prata, Silver, né, colocar Silver, ela já me dá algumas opções. Existem ETFs e existem contratos futuros de prata, que é basicamente como os investidores no geral investem, né? Mas qual que é a vantagem de investir via ETFs? É que você não tem um vencimento. Quando você investe via contratos, existe um vencimento anual. E se vencer e você tiver lucro, você vai ter que pagar um imposto aí de 15% sobre o lucro. Pelo menos para quem é residente aqui no Brasil. Já se você investe via ETF, você não tem a obrigação de vender e ele vai replicar ali a valorização da prata. Pegando o exemplo deste ETF, o SLV, que ele replica perfeitamente esse movimento da prata. Ó, podemos ver que do início de 2025, que foi aqui, até agora, já tivemos uma valorização de 67%. O ouro é a mesma coisa. Se eu pesquisar aqui na corretora Gold, existem contratos de ouro, ó, com vencimento agora em dezembro de 2025,
2025. E existem também ETFs que replicam o ouro. Então tem, por exemplo, esse GLD. Aqui é uma forma de investir em ouro e pegar essa valorização. Então se a gente puxar ali, ó, de janeiro do ano passado até agora, o ouro subiu ali cerca de 50%. Só que existe uma coisa no mercado que é ainda mais interessante. Eu não preciso também comprar diretamente o ouro, né? Eu posso investir em empresas de mineração. E aí que mora a maior assimetria, porque as empresas têm lucro, têm funcionários, têm distribuição de dividendos também, né, para os seus acionistas. Geralmente elas vão oscilar junto com esses metais, né? Se é uma empresa de mineração de ouro, ela vai oscilar para cima ou para baixo, de acordo com a cotação do ouro, só que geralmente é como se fosse alavancado em ouro. Então a empresa costuma se valorizar 2 vezes ou 1,5 vezes a mais do que o ouro, ou cair mais do que o ouro. E nesse cenário onde a gente espera uma valorização do ouro, é naturalmente interessante pensar em se expor em ações de mineração. No mundo existem várias empresas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das maiores, ó, tem quase 100 bilhões de dólares em valor de mercado, é a Newmont. Também é uma das maiores empresas de mineração de ouro. Eu posso investir nessa empresa. Então, eu vou pesquisar o código, ó, NEM, Newmont Corporation. Posso pegar o mesmo período da valorização do ouro, que ele subiu ali cerca de 50%. Essa empresa, ela já subiu 135%. Essa empresa já subiu 135% no mesmo período. Se o ouro continuar subindo, essa empresa também vai continuar subindo. Além dessa empresa, existem várias outras, né? Por exemplo, essa RGLD é outra empresa de mineração. Só que essa é uma empresa de mineração de prata, uma das maiores empresas de mineração de prata, também listada na bolsa americana. Também posso pesquisar ela, ó, RGLD. Lembra que a prata ela teve uma valorização levemente maior do que o ouro no mesmo período. Se puxarmos o período só desse ano, ó, janeiro de 2025, mas a prata já vem subindo há um bom tempo, mas puxando só agora, essa empresa já se valorizou ali cerca de 55%. Uma coisa interessante é que as maiores empresas, elas não estão dentro da bolsa americana, né? Então, canadenses estão em outras bolsas, né? E eu também tenho acesso aqui dentro dessa plataforma. Se eu pesquisar a WPM, que é a empresa canadense, que é uma das maiores de mineração de prata, essa daqui já pegou uma assimetria maior, mesmo sendo uma empresa ainda maior. Ela já subiu cerca de 102% só esse ano. Se puxarmos desde o ano passado, ó, fevereiro até agora, já foi 200% de alta. Então, é sobre esse tipo de oportunidade que eu estou falando com vocês nesse momento. Com expectativa de continuação de queda do dólar, expectativa de continuação de alta do ouro, corte de juros, tudo aquilo que eu mencionei, essas empresas tendem a continuar se beneficiando. E uma coisa diferente dos outros mercados que eu vou mostrar aqui, esse tipo de ação ou esse tipo de contrato, né, de ouro, etc., eles costumam ser mais antifrágeis em crises. Algumas coisas podem apontar por uma crise, talvez uma recessão, que vai gerar uma quebradeira em massa, né? Vários setores vão cair e se desvalorizar. Só que um dos setores que tem quedas menores ou até se valorizam nesses períodos são esses relacionados a metais. Então, ouro, prata e talvez essas ações também de mineração consigam se manter melhor do que outros tipos de nichos. Mas sobre isso eu vou falar no nosso plano. Porque o próximo setor são das small caps. O que significa ser uma small cap? Geralmente empresas ali com cerca de 1 bi até 10 bilhões de dólares de valor de mercado podem ser consideradas small caps. São empresas pequenas, onde pouco dinheiro entrando nelas costuma trazer uma grande valorização. O Russell 2000 é o índice das small caps lá dos Estados Unidos. Ele pega ali 2.000 empresas de small caps, né? Algumas são maiores do que esse valor de mercado que eu mencionei, mas a maioria são empresas muito pequenas. E podemos ver que também está em máxima histórica, tocando uma máxima lá de 2021. A última vez, né, que nós tivemos um rompimento, né, porque ele está fazendo uma acumulação aqui, ó, de xícara, alça, para fazer um rompimento, né, que lembra que eu falei, pode ser mais ou menos deste tamanho aqui para cima, o que seria um ganho bem expressivo, né, seria um ganho bem expressivo em valor de mercado das small caps. A última vez que tivemos esse tipo de cenário foi lá em 2021, quando o Russell, ele fez um rompimento histórico também, ele tinha essa resistência, ele entregou essa grande correção, testou mais uma vez a resistência no final de 2020, aí 2021 ele fez o grande rompimento aqui e entregou uma alta extremamente forte. Nesse período valeu muito a pena estar exposto em small caps, tá? Ele teve uma alta de 50%, mas vocês vão ver aí os ganhos das small caps que são absurdos. Depois entregou essa correção, fez a acumulação e agora mais uma vez ele está querendo fazer um rompimento. Vou pegar o exemplo de uma das empresas que eu tenho em carteira, que é da narrativa de computação quântica, é uma small cap e é do setor de tecnologia. Muita gente fala que o Bitcoin quebraria se desenvolverem um computador quântico. Eu sinceramente discordo disso. Eu acredito que a rede vai ficar ainda mais forte. Só que se você acredita nessa narrativa, não tem tanto Bitcoin e tem medo disso, né, da computação quântica quebrar a rede de blockchain do Bitcoin, invista em empresas de computação quântica. É simples assim. Essa pode ser uma das próximas revoluções, um dos setores que tendem a se valorizar bastante nos próximos anos, e as empresas elas são extremamente pequenas. E se nós puxarmos o último rally de alta que tivemos, esse rally de Natal, foi no ano passado, 2024, onde essa empresa, por exemplo, né, QUBT, que é uma das empresas de computação quântica, ela saiu ali em novembro de 2024 do valor de $1,35
para 27 dólares, ou seja, ela teve uma alta de 1.900%. Isso significa basicamente que colocando R$100, você teria R$1.900 de lucro. R$100.000 seria quase R$2 milhões de lucro. Então aqui nós estamos falando de empresas que têm um risco maior, mas proporcionalmente o retorno também pode ser maior durante essa fase de rally de final de ano. São empresas que, diferente das anteriores, não são para segurar por muito tempo, né, como as empresas de mineração ou ouro, são empresas para se expor em um curto espaço de tempo e depois realizar lucro, mas que nessa fase costumam entregar altas extremamente expressivas. Essa daqui, por exemplo, ela está querendo também fazer um rompimento histórico lá dos 27 dólares do ano passado, agora nessa pernada de alta. Mais uma vez, se ela fizer um rompimento, está fazendo o mesmo padrão de xícara, alça. Primeiro alvo seria mais ou menos isso daqui para cima, ou seja, ali os 36 dólares por unidade, seria praticamente 45% de alta do preço atual. Já o segundo alvo seria mais ou menos isso daqui para cima, onde essa ação pode chegar ali no valor dos 50 dólares por unidade ou até mais, né? Como a gente viu no ciclo do ano passado, foi extremamente forte a alta. Isso já seria uma valorização ali de 100%, que pode ser em questão de algumas semanas apenas. Enquanto as empresas de mineração ali levaram 1 ano, 2 anos para subir 100, 200%, o que é muita coisa já. Essa daqui pode fazer isso em questão de 30 dias, 60 dias, 90 dias. E subir às vezes até mais do que isso. Esse daqui é um exemplo. Uma outra empresa, né, que também eu investi é essa SMCI, que é uma empresa de microchips. Ela está basicamente fazendo uma acumulação aqui de longo prazo, né, fazendo essa acumulação infinita, e ela também vai querer testar esses 66 dólares hora ou outra. Então aqui também ela tem um ganho exponencial bom. Pode subir 30%, e caso ela passe por um rally de final de ano igual ela fez ano passado, ó, nessa fase aqui, ó, ela estava fazendo essa acumulação até que fez o rompimento aqui do topo histórico. Fez o rompimento, a alta foi extremamente forte também. Essa empresa em janeiro de 2024, ela subiu ali cerca de 321%. Também subiu bastante coisa. Já no rally de final de ano do ano passado, ela saiu ali de novembro até fevereiro e subiu 257%. Então também dá para pegar uma alta exponencial nos próximos meses. Ela surfa a narrativa de microchips, inclusive a Nvidia acabou de fazer uma parceria com a Intel, né, para produzir chips em parceria, e essa é uma das poucas empresas no mundo que pode produzir chips na arquitetura x86. Basicamente, essa parceria da Nvidia com a Intel é porque a Intel pode fazer os chips x86 e a Nvidia não, por mais que ela tenha trilhões aí de dólares em valor de mercado. Então existem poucas empresas no mundo que podem fazer esse tipo de chip e a SMCI é uma delas. Eu tenho outras empresas em carteira dessa mesma narrativa, né? QS também já subiu muito, né? Já esticou muito, tem que tomar um pouco de cuidado. A STS também foi a que mais subiu na minha carteira, né? Olha só, ela já entregou uma alta extremamente forte de setembro até agora, ó, já fez praticamente 100% de alta, também fazendo um rompimento histórico e querendo continuar subindo, né? Enquanto o Russell lá manter em alta, essas empresas vão continuar subindo. Essa STS está dentro da narrativa de desenvolvimento espacial, de tecnologia aeroespacial. Também é uma small cap. Bom, próximo setor, como deu para deixar bem claro, são as empresas de tecnologia. Mostrei algumas aqui que também são small caps, né? Surfam essas duas narrativas. E o quinto setor envolve mercados emergentes. Porque uma coisa interessante também é olhar que o S&P 500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o índice deles está em recorde histórico. E o índice está subindo há vários e vários anos, praticamente sem correção, né? Podemos ver aqui que é uma linha reta de alta infinita. Isso daqui é bom para essa narrativa dos próximos 3 meses, mas também gera alguns perigos, né? Um deles é quando olhamos para o preço sobre o lucro das ações, ou seja, quantas vezes o S&P 500 está sendo negociado sobre o lucro que ele produz de fato. Então, se eu tenho uma empresa que gera de lucro ali R$1 e ela está sendo negociada a R$10, isso significa que ela está sendo negociada 10 vezes o seu lucro. No caso do S&P 500, né, pela terceira vez, depois de muito tempo, nós estamos sendo negociados ali em 31,1, ou seja, ele está 31 vezes mais caro do que as 500 maiores empresas realmente produzem. Das últimas vezes que chegamos a esse tipo de nível de PL, a bolsa mostrou que estava relativamente caro, ou seja, as ações do S&P 500 estão relativamente caras. Em 2020, quando o PL chegou em 39, logo em seguida veio um grande crash em 2021 e 2022, né? Que aí o PL caiu lá para 20 vezes. Entre 2008 e 2009, também o PL ficou extremamente alto, lá em 100 e poucas vezes, ó, 120 vezes que a bolsa estava sendo negociada sobre o seu lucro. Então estava extremamente caro. E a outra vez foi lá em 2000, 2001, que foi durante a bolha.com, onde também tivemos depois uma quebradeira em massa entre 2002, 2003 e 2004. E aí a bolsa também desvalorizou bastante e aí o PL voltou a níveis normais. Geralmente o PL bom é entre 16 e 20 e poucos do S&P 500. Agora já está em 31 e ainda apresentando continuação de alta. Já de outros
outro lado, se olharmos o PL das bolsas emergentes, ele está ali na casa dos 14,6 vezes, ou seja, no geral, no mundo inteiro, né, bolsas emergentes, a Bolsa de Valores brasileira entra nessa conta, né, de bolsas emergentes, mas tem várias no mundo inteiro, está sendo negociada em 14 vezes o seu lucro, ou seja, bem mais barato, né, do que o próprio S&P 500. Isso não significa que o S&P vai corrigir amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem daqui a alguns meses. Podem levar meses ou anos para ele de fato inverter isso aí e sim entregar uma correção maior em um bear market. Mas nesse cenário que eu citei, os mercados emergentes também devem se valorizar contra o dólar principalmente. Bom, agora que você tem os setores, você pode pensar, onde que eu posso comprar isso, né? Como que eu posso me expor a isso? Bom, existe essa corretora que eu utilizo que ela tem taxa zero. Além de ter acesso ao mercado de cripto, você vai ter acesso a várias bolsas do mundo inteiro, não só a bolsa americana, mas tem acesso a vários outros ativos, né? Por exemplo, aquelas empresas de mineração do Canadá, você vai encontrar aqui. Empresas de mineração dos Estados Unidos, encontra aqui também, né? Um exemplo, né, daquelas ações que eu citei, né? Uma exposição que eu fiz há pouco tempo, né, nessa ação, já entregou aqui um lucro de $1.657. Essa aqui, $246. O Ethereum foi comprado recentemente, está no lucro ali $34, mas a expectativa para esse final de ano, esse rally de Natal, é ter um lucro muito maior do que esse daqui. SMCI também, ó, $133 de lucro. Então todos esses ativos você encontra na Quantiferry. Contratos de dólar, contratos de prata também vão ter lá, e você pode abrir conta clicando no link abaixo ou escaneando o QR Code e colocando o nosso código de convite RCC, e assim você também pode ganhar aí uma recompensa para ajudar nas suas negociações. Mas agora uma coisa importante sobre esses setores, sobre esses ativos, é o prazo e o tempo de exposição. Porque em alguns o tempo é realmente para esse final de ano, para outros a gente pode ficar alguns anos exposto nesses ativos. Então para isso tem uma estratégia para esses próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, que consiste em exposição, espera, depois realização e depois proteção. Outubro, mês de outubro, né, é um mês para fazer exposições, né? Quando tivermos correções em ativos ou ativos que ainda não subiram bastante, esse vai ser o mês de assumir posições. O mês de setembro já foi um mês bom para isso, né? Na última correção que tivemos em cripto, principalmente, mas o mês de outubro ainda dá tempo de assumir posições, ou seja, é um mês para exposição. Depois, o mês de novembro vai ser um mês de espera, né? Temos que esperar os ativos se valorizarem e principalmente mais para o final de novembro já vai começar o período de realização. Ativos que subirem bastante na carteira, principalmente os de maior risco, é bom fazer realizações parciais ou realizações totais. Se um ativo fez 50%, eu posso realizar 25% da minha posição. Se um ativo fez 100%, eu posso realizar 50% da minha posição, que eu tiro totalmente o risco e eu deixo o resto lá se valorizando se a gente estiver ainda em tendência de alta. O mês de dezembro é um mês um pouco mais perigoso, né? Já é um mês para estar com mais proteção. Então, a gente vai fazer realizações para aumentar o caixa, né? Principalmente no final de novembro. Também no mês de dezembro vai ser um mês de realização para aí sim ter mais proteção. Porque às vezes, na virada de dezembro para janeiro, nós temos quedas e quedas fortes. Usando como exemplo o Bitcoin, a alta mais forte dele começou ali entre setembro e foi até o final de dezembro, né? Ele subiu ali cerca de 100% em 100 dias. Depois de dezembro, ele entregou uma correçãozinha um pouco maior de 17%, fez um segundo topo no mesmo preço lá de dezembro, né? O topo duplo que a gente chama, e aí entregou uma correção mais forte, que foi a última oportunidade de fato que a gente teve de acumular Bitcoin mais barato. Depois o Bitcoin ele não ficou tão barato igual nessa região. Mas é sobre isso aqui que eu quero chamar a atenção, né? Essa virada de ano pode ser um pouco mais perigosa, por isso que é importante ter proteção e ter caixa. Com o mercado de ações e small caps também, a virada de ano foi extremamente perigosa, né, de continuar exposto. Então o Russell 2000, ele estava lá no seu rally de fim de ano, isso em 2024, até dezembro. Aí em dezembro, ele começou uma inversão, ó, começou a fazer uma correção, e de janeiro para fevereiro, aí entregou uma queda extremamente forte. Então aqui já não era mais o momento de estar muito exposto no ativo. Entregou ali uma correção de 31% e depois disso iniciou um processo de recuperação. Vai querer fazer um rompimento, ele ainda pode fazer isso daqui, ó, romper, chega aqui, faz um topo, lateraliza, faz um segundo topo e depois entrega uma correção no ano que vem, né, podendo fazer isso daqui. Então por isso a estratégia é bem simples nesses meses, né, tem que ter bastante paciência para esperar o resultado, não comprar quando os ativos estiverem subindo muito, né, em um dia que ele sobe muito, não é bom fazer compras, o ideal é comprar em alguma lateralização desses ativos ou em alguma correção um pouquinho maior que ele tenha, e quem sabe em novembro, dezembro já é um pouco mais perigoso de estar muito exposto no mercado. Então basicamente essa é a estratégia que de fato pode mudar a sua vida em 3 meses. Então sim, durante um rally de fim de ano e rally de Natal, a vida pode mudar completamente em apenas 3 meses. Só que ao mesmo tempo não dá para entrar de qualquer jeito e não dá para ignorar o risco dos ativos que você está exposto. Se você quiser conhecer melhor a minha estratégia, conhecer melhor os ativos que nós estamos segurando na carteira, o tempo que vamos segurar cada ativo, quando vamos realizar lucro,
você pode entrar aí na comunidade do RCC clicando no link abaixo ou escaneando o QR Code aqui na tela. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Eu fico por aqui, desejo bastante lucro para você nesse fim de ano, mas lembra para não ser tomado pela ganância e realizar o lucro, tá bom? Então eu espero você agora no próximo vídeo. Até lá!